Olá, turma, tudo bem? Iremos para a página 41, onde tem o presente do indicativo, verbos com alterações vocálicas. Temos aí de início algumas perguntas com palavras em negritos, nas quais são verbos que estão conjugados irregularmente. Por exemplo, ¿quieres un zumo de naranja? Está perguntando se a pessoa quer um suco de laranja, né? E aí foi utilizado quieres, conjugado em segunda pessoa do singular, tu, pronome pessoal tu, derivado do verbo querer. Ele serve para quê? Para oferecer algo ou convidar, e etc. Outro exemplo, prefiero un zumo de fresas. É utilizado para falar de preferências, ou seja, esse verbo aí está conjugado em primeira pessoa do singular, yo, derivado do verbo preferir, aí prefiero. Então ele é muito utilizado para falar de preferências. E, por último, puedes prestar-me tu quaderno, por favor? Puedes, do verbo poder, conjugado em segunda pessoa do singular também, tu, utilizado para pedir coisas. Para que vocês entendam melhor, temos aí 3 quadros onde temos verbos com alterações de e para ie, de o para ue, ou palavras que têm u para ue, e verbos de e para i. E outros também, e alguns verbos reflexivos com alteração de e para ie, o para ue, e é para ir. De início temos o verbo empezar, o verbo querer e o verbo preferir, que foi utilizado aí nos exemplos. E aí ele está conjugado no presente do indicativo. Só que são verbos que se alteram. Por exemplo, o segundo do verbo empezar, que significa começar no português, ele ficou utilizado como empiezo, já teve alteração de e para ie. Somente na primeira e na segunda pessoa do plural, nos outros e vosotros, não tem essa alteração. Continua o verbo normal sem ie. Yo empiezo, tu empiezas, ele empieza, nosotros empezamos, vosotros empeçais. Observem que não tem essa alteração na escrita. E vai ter lá na terceira pessoa do plural. Ellos ou ustedes. Empiezan. Querer. Yo quiero, tú quieres, ella quiere. Nosotros queremos, vosotros quereis, ellos e ellas querem. Do verbo querer. Preferir. Yo prefiero, tú prefieres, ele e ella prefiere. Nosotros preferimos, vosotros preferis, ellos e ellas preferem. E aí vamos para os verbos que têm alteração o para ue. Temos aí o verbo poder, mas existem outros exemplos, como o verbo encontrar, que vai ficar encuentre, encuentres. Um exemplo que eu estou dando. E aí o verbo poder, yo puedo, já viram que alterou, de o para ue. Tu puedes, ele e ella puede. Nosotros podemos, vosotros podeis, eles e ellas pueden. Também na primeira e na segunda pessoa do plural não alteram, tá? Certo? E observem que na primeira pessoa do singular no yo, a letrinha final é o, yo puedo, diferente do tu e ele, que fica puedes, puede. Verbo rugar, né? Tem u, então vai ficar yo ruego, tu ruegas, ele e ella ruega. Nosotros rugamos, vosotros rugais, eles e ellas ruegam. Então, pessoal, observem que nesse verbo rugar, ele, na primeira pessoa do singular yo, também no final da palavra é o. Só que na segunda e na terceira pessoa, e na terceira pessoa do plural, ela já fica no final a, diferente do poder, que tem terminação ER. Ficou ES no final. Já rugar, por ser terminação AR, ficou terminação A. E o verbo pedir, que é a alteração de E para I,
fica eu pido, tu pides, ele pide. Nós outros pedimos, vós outros pedis, eles e eles pedem. Sem alteração em nós outros e nem vós outros. E verbos reflexivos com alterações vocálicas, tá? Como o verbo despertar-se. Vocês irão utilizar os pronomes átonos sempre. Mi, ti, si. Nos, us e si. Esses pronomezinhos são sempre utilizados quando são verbos reflexivos. Então, vocês utilizarão pronomes pessoais, pronomes átonos e verbos conjugados. Despertar-se. Eu me despierto, tu te despiertas, ele se despierta. Nós outros nos despertamos, vós outros os despertais, eles e eles se despiertam. Lembrando que vocês utilizarão os pronomes átomos normais, só que, continuando que nós outros e vós outros não tem alteração na escrita do verbo conjugado. Acostar-se é um verbo que tem O, então ele vai se alterar quando vai ser conjugado para ue. Eu me acuesto, tu te acuestas, ele se acuesta. Nós outros nos acostamos, vós outros os acostais, eles e eles se acuestam. Verbo vestir-se, alteração de é para ir. Eu me visto, tu te vistes, ele se viste. Nós outros nos vestimos, vós outros os vestis, eles e eles se vistem, ok? E aí, para que vocês entendam melhor, temos uma atividade na página 42, ok? Que são atividades relacionadas ao presente indicativo. Página 42 e página 43 somente, tá? Para que vocês pratiquem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham uma boa aula e até a próxima.